Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram maravilhados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo do 17 ao 27. Eu tenho certeza que em algum momento de sua vida você fez ou fará essa pergunta: o que é preciso para ser salvo? A salvação é possível? A eternidade existe mesmo de fato? Será que as minhas boas obras, as boas coisas que eu pratico, pode me levar a uma eternidade com Deus? Você já fez essas perguntas? Escreve aqui embaixo nos comentários. Fala para mim se você já teve esses questionamentos internos. E hoje neste vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, sobre a salvação, sobre essas dúvidas que você já teve ou terá, porque eu já tive. E muitas vezes na nossa vida, diante das circunstâncias, a gente acaba se perguntando: peraí, eu sou salvo mesmo? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Para você que ainda não me conhece, chegou agora aqui, eu sou Cíntia Oliveira e a minha maior missão aqui é levar até você uma mensagem de vida eterna, que possa lhe trazer direção, paz, correção, fé, esperança e amor. Eu desejo que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor alcance você e toda a sua casa. Presta atenção nesse pedido que eu quero fazer para você. Fica comigo até o final. Tenho certeza que essa mensagem vai falar ao seu coração, tá bom? Que diálogo dramático, né? Desse texto aqui entre esse jovem rico, Jesus, seus discípulos. Que cenário difícil, né? Que cenário complicado dessa história. Vemos um jovem, a Bíblia diz que se trata de um jovem muito rico que chega até Jesus ali para querer entender a salvação. Por outro lado, esse jovem já chega dizendo, né? Já chega persuadindo a Jesus com suas características e possibilidades. O texto descreve um homem religioso, bom caráter, que possuía muitas propriedades, que chega diante do mestre perguntando sobre a vida eterna. Ao se aproximar de Jesus, ele logo foi reconhecido como um jovem rico, certamente por causa da qualidade das roupas que ele usava, de seu jeito. E quando esse jovem chega até Jesus, ele chega com uma saudação bem particular dos fariseus, chamando Jesus de bom mestre, se prostrando aos seus pés. Algo que seria muito nobre se não passasse de uma encenação interessada. E aquele jovem diz a Jesus que ele cumpria todos os mandamentos da lei, mas como que por obrigação. As leis não são suficientes por si mesmas. Veja bem, você e eu não seguimos as leis para ser salvo, mas por ser salvo é que nós
praticamos as leis. É aquilo que há dentro de nós. As leis que o Senhor Deus nos deixou não deve ser cumprida por causa de uma punição, por medo. Não, deve ser por uma própria escolha, por amor, porque somos livres em fazer. A salvação, a graça imerecida, nos leva a agir desta forma. Mas para aquele jovem, os mandamentos tornaram-se apenas rituais religiosos que eram executados com frieza de uma prescrição rabínica. Ele não enxergava a liberdade de escolher fazer o bem, mas a sua prática era vazia, sem calor, sem paixão, sem a ardente alegria no coração daqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Jesus e praticam as coisas boas porque Jesus mora em seu coração. A prática mecânica da lei não tem poder de nos salvar, mas nos leva frequentemente à religiosidade extrema, como acontecia lá com os fariseus e os demais seitas judaicas da época. Jesus queria mostrar àquele moço que ele vinha se enganando a si mesmo. Este jovem tentava se auto-justificar com as suas obras. Ele queria se convencer de que atendia aos preceitos mais altos que a lei exigia e que por isso merecia a vida eterna. Quantos de nós não pensamos assim? Eu sou bom, eu não faço nada de errado, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa. Então a vida eterna já me é garantida. E esse jovem chega até Jesus como muitos de nós, cheio da sua justiça própria, querendo ouvir algo que lhe confirmasse a sua sensação de pureza própria, conquistada por seus próprios méritos. E o que Jesus faz? Jesus ouve e vê quanto aquela alma estava iludida, e Jesus se compadece dele. O coração de Jesus é tomado por um enorme sentimento de ternura e de amor por aquele jovem. Diz o versículo 21, e Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta uma coisa. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, tome a sua cruz e siga-me. Eu estava essa semana no café da manhã conversando com uma pessoa muito, muito especial para mim. Uma pessoa que Deus trouxe até a minha casa, a minha família, e que tem um significado muito grande para a gente. E eu conversando com essa pessoa, ela me disse que ela não tem assim um entendimento de quem é Deus. E ela disse para mim: eu sou bom, eu acho que eu sou bom, eu faço tudo certo, eu não faço nada de errado. Realmente, essa pessoa é um querido, uma pessoa boa mesmo, mas quando eu estava conversando com ela, naquele momento Deus me trouxe esta mensagem. E por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, porque muitas pessoas pensam como ela, acha que a sua bondade, a prática das coisas boas que ela faz, pelos seus méritos, é autossuficiente, mas não é. E eu disse para ela: você pode ser a pessoa boa, mas somente Jesus pode trazer salvação. E é isso. A pessoa pode até não acreditar que Deus exista, que Jesus exista, mas ela tem dentro dela esse desejo pela eternidade. A palavra diz em Eclesiastes que Deus colocou em nós esse anseio pela eternidade. Por isso que ninguém quer morrer. Você pode ver a pessoa mais enferma, com a maior dificuldade do mundo. Você pergunta para ela: você quer viver? Ela quer viver. Por quê? Porque todos têm esse anseio de viver eternamente. Então a eternidade existe. Tanto a eternidade com Jesus como a eternidade sem Jesus. E nós precisamos entender o que nós precisamos para ser salvo. Precisamos para viver uma eternidade com Jesus. E infelizmente, as coisas boas que praticamos, por mais boas que elas sejam, as coisas corretas que fazemos, por mais corretas que elas sejam, as leis que nós seguimos, como diz ali no versículo: não matar, não roubar, não se prostituir, não cobiçar a mulher do próximo. Se eu e você não aceitarmos a Jesus, nada disso faz sentido, porque a palavra diz que é pela graça. E o que é graça? Favor imerecido. Eu e você não merecíamos, mas o que aconteceu? Jesus morreu por mim e por você para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Jesus quer nos mostrar que o maior tesouro da vida é de valor imensurável. Esse evangelho que nos faz escolher pela graça, pelo favor imerecido,
O homem, a mulher transformada pelo poder do Evangelho, escolhe livremente a prática do bem. Não por medo ou por prescrições religiosas, mas simplesmente pelo sentimento profundo de amor, pela graça que está dentro dele, porque ele deseja fazer como Jesus o fez. Ele ama como Jesus ama, ele perdoa como Jesus perdoa. Ele faz isso pela gratidão que vem de quando ele entende o perdão que ele recebeu primeiro, que foi um perdão imerecido. Jesus falava àquele jovem e fala para mim e para você de uma transformação do coração que leva o ser humano a transbordar em amorosa alegria, que nos faz jubilosos para realizar as boas obras. Mas não as boas obras frias da religiosidade, cujo aquele moço vinha praticando, que eram insuficientes para a salvação dele. Mas as boas obras que vêm de todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. Por mais que esse jovem tentasse enganar a si mesmo, um dia tudo isso pesou. Tudo isso foi confrontado quando ele teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. Quando Jesus diz a ele: falta-te uma coisa, vá, vende tudo o que tens e dás aos pobres, Jesus não estava falando que é pecado ter riquezas, que é pecado ter dinheiro, que é pecado ser próspero. Não, Jesus estava dizendo para ele o perigo de ter o coração nestas coisas. É isso que Jesus estava dizendo para ele. O mestre queria fazer com que ele refletisse e enxergasse a verdade que havia no seu coração, pois ele estava valorizando as coisas terrenas. Ele amava de verdade a sua vida, aqueles bens materiais. Aquilo era o seu tesouro, aquilo eram as riquezas que ele possuía. Era naquilo que estava afirmado a fé dele. Era naquilo, na capacidade humana dele. Jesus, com essa história, está nos alertando para o risco de deixar ser dominado pelos bens desse mundo, pelas coisas materiais, por aquilo que construímos com o trabalho de nossas mãos. Muita gente é muito próspero, bem-sucedido, abençoado financeiramente e glória a Deus por isso. Não tem nada de errado. O errado é quando você acha que é por mérito seu que você conseguiu tudo isso, que é porque você é bom naquilo que você faz. E não, você tem que devolver toda a glória a Deus. Se você tem grandes riquezas, se você é bem sucedido, se você tem grandes posses, é porque Deus, primeira coisa, te deu sabedoria. Ou melhor, primeira coisa, Deus te deu vida. Segunda coisa, Deus te deu sabedoria para isso. Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade. Tudo vem de Deus. Tudo que eu e você temos vem de Deus. Então não vem de nós, não é nossa capacidade, não é na força do nosso braço. Não é que seja pecado você ter coisas. O problema é quando as coisas estão no lugar errado, quando as riquezas estão no lugar errado. Pense o seguinte: tudo que Deus te dá não tem a ver só com você, tem a ver com as pessoas ao seu redor. Se você tem muito, mas você pisa nos outros, não, isso não é de Deus. Se você tem muito e não abençoa a sua própria família, a sua própria casa, isso não é de Deus, porque tudo isso aqui vai ficar. O que adianta você ter grandes coisas, grandes riquezas, mas tudo ficar e você não abençoar ninguém ao seu redor? Nada adianta, de nada vale. Quando Jesus diz no versículo 25 que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, você já deve ter ouvido muito isso. Mas quando ele diz isso, os discípulos ficaram ainda mais espantados com essa explicação de Jesus. Tamanha estranha era a comparação. Mas como eu acabei de mencionar, Jesus estava alertando para o perigo daqueles que se apegam aos bens materiais e depositam neles a sua razão de viver. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando aquele moço responde convicto ali para Jesus: não, então tá tudo certo, eu pratico todas essas coisas, então eu tenho um lugar no reino dos céus, eu sou salvo. O que acontece? Jesus olha para ele com amor. Jesus lamenta a visão que ele está tendo naquele momento. Assim como hoje Jesus olha para mim, para você, para muitos e se lamentam, que muitos escolhem continuar na escravidão do pecado, na escravidão da lei. O Mestre está com o coração inundado de amor por essas almas perdidas.
Ele deseja libertar, salvar, fazer herdeiro das riquezas, mas as riquezas que não têm fim, a riqueza que é possuir a vida eterna. Mas é preciso se desprender de tudo isso para herdar a vida eterna. Há uma necessidade muito grande de mudarmos a prioridade da nossa vida. O amor a Deus e ao próximo deve vir sempre em primeiro lugar. As coisas materiais vão ficar. As coisas materiais servem para facilitar a nossa vida humana, de nós aqui nessa terra, dos que estão próximos de nós, como eu disse, abençoar outras pessoas, abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, os nossos irmãos, as pessoas menos favorecidas. Tudo aquilo que Deus nos dá, os bens materiais, não tem a ver só conosco, tem a ver com as pessoas ao nosso redor. Porque tudo nessa vida fica. Tudo nessa vida fica. Você deve conhecer pessoas que têm tudo financeiramente falando, são ricas, prósperas e abençoadas, mas são infelizes. E você já deve ter visto também pessoas que não têm nada financeiramente falando, mas possuem uma imensa alegria, um tesouro imensurável que se chama a paz que Cristo dá, que se chama a salvação. Então é disso que eu e você precisamos. Precisamos nos desprender daquilo que o mundo nos oferece. Entender que tudo isso o Senhor nos deu sim, mas com um objetivo. A palavra nos diz: nós comeríamos o melhor dessa terra. Então não pense você que o seu dinheiro, que as suas riquezas é pecado e está errado, que isso vai te impedir de chegar até Jesus. Não tem a ver com isso. Agora, se isso for o seu tesouro, isso for a sua maior motivação, se você acha que essas coisas que você tem te levarão a Deus, te farão ter a vida eterna, que as coisas boas que você faz, por você ser bonzinho, vai fazer com que você tenha uma eternidade no céu, não, aí você está enganado, porque não é isso, não é sobre isso, é sobre a graça, e a graça é o favor imerecido. Você não merecia, não é pelo que você faz, não é pelo que você tem, não é pela sua bondade, não é pelo seu carisma, não é porque você não mata, não rouba, não furta, não adultera, não é por causa disso. Não é pelas obras de suas mãos, mas é porque Jesus morreu para te salvar. João 3,16, muito conhecido de todos, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é somente pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você pode não acreditar no que eu estou falando, você pode achar que tudo isso é balela, mas é verdade. Você pode não acreditar na lei da gravidade, mas ela existe. Ela existe, sobe de cima de um prédio e pula para você ver. Assim como você pode não acreditar na Bíblia, você pode não acreditar em Jesus, você pode não acreditar em Deus, mas é fato. Vai ter uma hora que você vai parar e pensar: puxa vida, é verdade. Eu espero de todo o meu coração que você tenha tempo, que você tenha oportunidade de entender tudo isso. Eu espero que essa mensagem tenha ajudado a você a entender essas verdades. E a pergunta do vídeo é: como alcançar a salvação? E a resposta é: somente por meio de Jesus, pelo sacrifício dele na cruz, por mim e por você, pela graça, pelo favor imerecido. E a segunda pergunta é: é possível ser salvo apenas pelas boas obras que pratico? Não é possível ser salvo pelas obras boas que você pratica, que eu pratico. As boas obras não te salvam, mas as pessoas salvam. Pratica boas obras. Oh, coisa linda! Glória a Deus, é sobre isso. Eu espero que você tenha entendido de fato esta palavra. E se você entendeu, eu convido você a fazer uma oração comigo. Gostaria que você fechasse os teus olhos, se possível, colocasse a mão no seu coração e repetisse essa oração. Senhor Jesus, eu coloco a minha vida no teu altar. E eu peço neste dia, com esta oração, que o Senhor entre em minha vida, transforme todo o meu ser. Eu te dou a chave do meu coração. Eu reconheço que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida.
Eu reconheço que não há salvação senão em Ti. Eu reconheço que as minhas obras, as minhas riquezas não podem me salvar, mas o sacrifício que o Senhor fez por mim naquela cruz, a sua morte, o seu amor, a sua graça é que me traz salvação. Neste dia eu te recebo como meu Senhor e Salvador e te peço, Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, transforma o meu coração, transforma a minha vida, transforma a minha família e me faz todos os dias reconhecer que só em Ti eu tenho o maior tesouro, a maior riqueza desta vida. Eu entrego tudo que sou, tudo que tenho em Teu altar e eu oro com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração de todo o seu coração, se você não fez, ouça de novo a mensagem ou faça de novo a oração, mas faça essa oração de todo o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai começar uma obra na sua vida, no seu coração, e vai te transformar por completo, e você vai entender de fato quem é Jesus, e a sua vida será mudada e transformada para sempre. E eu quero fazer um pedido especial para você. Se chegou até aqui, deixe seu pedido de oração, vamos estar orando por você. Te convido também a deixar o seu testemunho sobre esta palavra ou sobre outras palavras que você ouviu aqui no canal. Fala para mim se você já tinha feito uma oração como essa. Te convido a maratonar mais vídeos aqui do canal, cada um deles traz um ensinamento abençoador para a sua vida. Se foi abençoado com essa mensagem, considere se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma mensagem. Se falou seu coração, deixa o seu like aqui, isso ajuda muito o canal. Se fez sentido para você, compartilhe para que Deus possa falar a mais pessoas e dessa forma você estará me ajudando a levar a mensagem do Senhor até que Ele venha e fazer com que mais pessoas sejam salvas em Cristo Jesus. E eu fico por aqui, te espero na próxima mensagem, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. E não se esqueça, a salvação é possível sim, mas não por aquilo que você tem, por aquilo que você faz ou por aquilo que você é, mas por aquilo que Jesus fez por mim e por você. Ele morreu em nosso lugar. E sabe por quê? Porque Ele ama você. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!